Oi, gente, bem-vindo ao nosso Sexta no Cafezinho. Gostaria hoje de conversar com vocês sobre a Lei Geral de Proteção de Dados, 13.709, de 2018. Tem circulado nessas últimas semanas muita notícia sobre isso nas mídias, que agora, em agosto, começa a ter o quê? A validade das sanções previstas na legislação. E a gente tem reparado uma preocupação natural, seja de gestor público, a lei se aplica também ao poder público, e seja também dos gestores privados, de entidades privadas, na aplicação da lei e na conscientização dessa nova política de informação. Isso não é novo no Brasil, vocês sabem disso. Código do Consumidor, lá em 1990, lá no artigo 43, já previa que o consumidor poderia solicitar informações sobre dados seus que alguma empresa tivesse capturado. Então a gente tem um processo longo de construção no Brasil sobre proteção de direitos, proteção de dados, tá certo? Desde o Código do Consumidor, nós viemos caminhando, tem o Código Civil com normas específicas. Em 2011, tivemos a Lei de Acesso à Informação, que criou uma nova mentalidade sobre isso, importante legislação. Em 2014, o Marco Civil da Internet, fixando também normas muito importantes. Temos hoje a 13.709 e temos também, agora em 2020, ano passado, né, a legislação que regula as assinaturas eletrônicas entre poder público, entre as entidades privadas, e sabemos que as assinaturas eletrônicas existem 3 tipos, a simples, a qualificada e a avançada. Então, essa questão de tecnológica, com a pandemia, praticamente explodiu. Se você olhar o segmento de saúde e falasse que há 3 anos atrás que a telemedicina ia ser implementada, alguém ia rir de você. E hoje a telemedicina é uma realidade no segmento de saúde, criando aos gestores de hospitais, de planos de saúde, uma nova mecânica, uma nova orientação, uma nova autorregulamentação. Artigo 50 da lei prevê a autorregulamentação. É isso que o legislador, de um modo muito acertado, colocou para o mercado. Ou seja, olha, você tem que cuidar dos seus dados. Você tem que ter a segurança, fazer os seus backups, né? Olhar os acessos indevidos, né? Proteger os dados sensíveis das pessoas, né? Ou não. Então, eu tenho visto aí essa preocupação. A partir de agosto agora vai começar as sanções, muitos postzinhos que a gente olha aí nas mídias falando de multas e tal, mas vamos manter a tranquilidade. Primeiro, o artigo 8º da lei é muito claro. Você que tem site, você que tem blog, você que tem aplicativo eletrônico, né? E faz captura de dados, né? É colocar no seu, lá no artigo 8º já nos fornece isso. A lei já está clara lá. Um termo na sua plataforma eletrônica que você captura dados. E que aquela pessoa que não concorde, ou ela feche o seu aplicativo, o seu site, não entre mais ali. Deixando claro o princípio da informação, da transparência, e da necessidade e da adequação da captura daquele dado. Então, a primeira coisa é isso. Né? Você colocou ali o seu termo, você já está deixando claro, você já está indicando ali qual é o veículo de comunicação com você, quem é que vai receber aquelas informações e quem é que vai responder, tá certo? E a segunda atitude sua é o quê? Olhar os contratos de trabalho ou dos seus prestadores de serviço e fazer um termo aditivo daqueles funcionários que têm acesso a dados sensíveis, acesso a dados que podem eventualmente ser vazados e causar direitos a terceiros, tá certo? E fazer um termo aditivo simples, né? O seu advogado está aí à sua disposição, né? Fale com ele e soluciona isso. E depois criar uma política, como a lei diz no artigo 50, meus amigos, uma autorregulamentação de quê? De proteção de dados, conscientização de dados, de funcionamento, de toda essa cultura de transmissão de dados, recebimento, captura, tá certo? A legislação está desde 2018, houve aí uma prorrogação do Congresso, mas os doutrinadores já têm
nos dado algumas dicas, vamos dizer assim, né? Eles falam que a Lei Geral de Proteção de Dados criou direitos chamados ARCO. O que é direitos ARCO? É o acesso, ou seja, todo mundo tem o direito de ter esse acesso seu que foi capturado em formato. E a lei, lá no artigo 17, 18 e 19, já fixou o prazo de 15 dias para você que capturou os dados, tem que informar para o titular dos dados que você capturou, por que capturou, qual foi a necessidade, o que capturou, tá certo? É o primeiro dos chamados direitos ARCO. O segundo é o quê? A retificação. Por quê? Na hora que o titular recebe e não concorda com aqueles dados, ou acha que aqueles dados estão desatualizados, ou foram captados de maneira incorreta, ele tem o direito que você retifique os dados, tá certo? E tem o terceiro dos direitos ARCOS, é o cancelamento. Né? Ele não concorda que você capture, ele quer que você cancele aqueles dados no seu banco de dados. E o terceiro, chamado direitos ARCOS, é a oposição. O titular se opõe a você nessa captura de dados. É isso? Então, essa regulamentação, ela está aí. Né? Então, mais tranquilidade, objetivo, porque a autorregulamentação é bom para todo mundo. É bom para o poder público, é bom para a entidade privada. E a segurança, todas as empresas já, de um modo ou simples ou não, sempre trabalharam, sempre se preocuparam, né? Ali. E agora, de um modo mais institucional, de um modo mais, vamos dizer assim, que o legislador nos impõe, essa autorregulamentação, essa autoproteção de dados de terceiros, que nós eventualmente recebemos, né? Você vai ali numa clínica radiológica, você passa seus dados, né? Você passa seu histórico, né? E então ali houve uma captura de dados que são dados sensíveis da pessoa, né? Então aquele atendente, se ele tem um contrato de trabalho, ele tem que ter um termo aditivo do seu contrato de trabalho, observando a Lei Geral de Proteção de Dados, para que eventuais dados não sejam vazados, não criem danos, né, àquele que está ali prestando, informando seus dados pessoais. Essa é a tônica da lei, tá certo? A tônica da lei prevê uma gradação, primeiro não tem multa, primeiro é advertência. A Autoridade Nacional de Proteção de Dados, que é a agência reguladora, ainda não definiu determinadas características, esses pormenores, né? Já saiu uma agenda regulatória, mas estamos aí nesse aprendizado. Então, muita tranquilidade. Se você não tem o termo no seu site, no seu blog, na sua plataforma, coloque o seu termo informando que você captura, seja através de cookies, seja através de outro sistema de rastreamento de dados, né? Veja quais são os funcionários seus, seja da área de informática, seja a área do DP, seja a área de recepção, que precisam ter instrumentos aditivos dos seus contratos de trabalho, ou eventuais colaboradores seus que precisam ter esses termos aditivos. E vida que segue, meus amigos. É o futuro, é a informação, é a proteção de dados, tá certo? Essa é a nossa dica de hoje. Bom final de semana para todos.